então, quais são esses programas a serem detalhados que nós estamos propondo, considerando os resultados que acabamos de apresentar. O primeiro programa, obviamente, é a permanente fiscalização dos usos de águas na bacia, com a emissão das outorgas de direitos de uso de água, né? Vincular os níveis máximos de rebaixamentos admissíveis em cada lagoa a essas outorgas, tentar manter níveis adequados de retiradas de água nos cursos de águas afluentes ao sistema lagunar, de acordo com os limites de sustentabilidade do meio a serem estabelecidos, e especialmente com relação às águas subterrâneas, que a gente pode dizer essas desconhecidas, devem ser identificadas vazões seguras de retirada, o que na literatura inglesa se chama de safe fields, para toda a bacia, e em especial na zona costeira, para evitar os riscos de salinização dos aquíferos. A gente sabe a proliferação dos tais dos poços ponteiras e muitas vezes moradores ou veranistas que usam isso para não ter que pagar a água fornecida pela Corsã, mas com esse risco de estarem fazendo uma abstração excessiva de água e que poderá comprometer quase que irreversivelmente a qualidade de água que é necessária, inclusive, para uma emergência, como eu comentei, no caso de uma salinização, lá da captação das etas, a necessidade de se obter na bateria de poços, algo que a Cosan já faz, água com qualidade para substituir aquela que está, durante um determinado período, salinizada na lagoa. Bom, então, nesse ponto aqui, se sugere, né, que experiências bem-sucedidas de participação de usuários na partilha negociada de água devem ser exploradas, né, como forma de descentralização do gerenciamento, quer dizer, avaliar, então, com os arrozeiros, por exemplo, e com aqueles que precisam de um determinado nível de água nas lagoas, uma solução de compromisso que permita, eventualmente, que as bombas sejam desligadas para recuperar o nível de água aos fins de semana, vamos dizer assim, para beneficiar as lagoas que utilizam de recreação, de contato primário e que precisam de um certo nível de água. O mesmo com relação à operação das comportas da Lagoa de Fortaleza, né? Estabelecer um acordo entre os usuários para um melhor encaminhamento dessa questão, obviamente com acompanhamento do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento e também da FEPAM. Um segundo programa seria exatamente esse estudo para a identificação de valores máximos de rebaixamento de água no sistema lagunar, de forma a assegurar as atividades prioritárias que dependam de níveis de água. Isso já foi bastante comentado. A necessidade de controle da poluição difusa na fonte, né, que seria obtida na forma com medidas práticas, medidas adequadas na agropecuária, né, incluindo a proteção do solo, da erosão e das águas contra o aporte de sedimentos e assoreamento, enfim, a necessidade de controlar essa poluição difusa onde ela ocorre. Isso se faz com melhores práticas agropecuárias. Um programa, então, nesse sentido, sempre é importante e é algo que a própria ANAMA já tem feito com sucesso e que deve fazer parte do receituário, vamos dizer assim, do plano de bacia. Indo para o outro conjunto de ações,
O programa 4, monitoramento da emissão de nutrientes na fonte e de suas concentrações no sistema lagunar, visando o estabelecimento de uma função dose-resposta que oriente os investimentos em práticas de controle. O problema está nessa função dose-resposta. A gente sabe quais são as práticas que podem resultar na redução da emissão de nutrientes e, portanto, nutrientes fósforo, nitrogênio e, portanto, na melhoria das condições de qualidade de água no sistema e evitando a sua eutrofização. A dificuldade que existe é a função dose-resposta no sentido, bom, se eu desenvolvo tantos hectares com práticas adequadas, né, para evitar essa emissão de poluentes ou para a propagação desses nutrientes para o meio hídrico, o que vai resultar em termos de redução dessas concentrações? A gente não sabe, não é, para uma determinada dose qual é a resposta que o sistema irá dar. Então, por isso, a necessidade de estabelecer essa função, o que se pode haver apenas por monitoramento da emissão. Vai se fazendo, aplicando as práticas usuais, mediante boas práticas agropecuárias e tudo, e ao mesmo tempo acompanhando os nutrientes, a concentração de nutrientes no sistema, para poder estabelecer uma correlação. Quanto mais se precisa fazer em termos de programas, né, de adoção dessas práticas para se chegar àquela eliminação de cargas de fósforo e nitrogênio suficientes para que a qualidade, as concentrações fiquem dentro daquilo que é estabelecido pelo enquadramento. A cidade de Osório, por força de não termos estações de monitoramento ali naquelas lagoas em torno de Osório, ela não entrou, né? A poluição que vem da cidade, a poluição difusa, já que existe uma ética, há uma grande discussão e que lança em outra bacia, que não a Tramandaí, né? Os esgotos tratados de Osório, mas de toda maneira existe uma necessidade de controlar a poluição dessa cidade, porque ela acaba chegando também no sistema lagunar. E a lagoa que está ali ao lado de Osório é uma das lagoas mais poluídas desse sistema. A mesma coisa com relação aos rios Três Forquilhas e Maquiné, né, há uma necessidade de se estabelecer um monitoramento que não existe e fazer com que o modelo matemático ele possa ser ajustado para representar o efeito dos lançamentos de cargas poluentes de Osório e dessas cidades nas bacias do Três Forquilhas e Maquiné e avaliar até como os planos municipais de saneamento básico eles são efetivos na redução da poluição e fazendo com que as águas atendam ao enquadramento previsto. O programa 6 é o monitoramento da qualidade de água do sistema lagunar, né, sempre visando uma melhor calibração do modelo matemático. Esse modelo é um modelo excelente, foi utilizado por gente competente, mas ele é baseado em coeficientes de literatura, ele não foi a rigor calibrado, né? Calibrado no sentido de ter uma qualidade de referência, considerando os aportes, as entradas de poluentes, ajustar os coeficientes cinéticos de forma a reproduzirem as concentrações que forem monitoradas. Isso não aconteceu da forma mais rigorosa que deveria haver. Então, especialmente a necessidade de estimar os coeficientes cinéticos, os coliformes termotolerantes e para o fósforo total, e também para estimar os tempos de residência da água, para saber se o ambiente é lótico, lêntico ou intermediário, e com isso poder avaliar as questões relacionadas ao processo de eutrofização. Essas são questões que as simulações mostraram
que há necessidade de considerar mais rigorosamente, né, no uso desse modelo matemático. O programa 7 é uma proposta de estudo sobre a implantação de emissários marinhos. Né? Qual o custo, qual é a solução, é um estudo altamente especializado e que deverá responder, bom, quanto custa, se é viável e que é a solução que pode ser considerada como definitiva, protegendo, né, evitando a degradação desse sistema lagunar até a sua foz. A outra alternativa seria sacrificar a parte final do rio Tramandaí, né, lançando no ponto 4 os esgotos coletados, o que pode encontrar resistência dos moradores de Imbé, Tramandaí e de toda a população da bacia que querem manter protegidos integralmente esse sistema lagunar. Continuando, nós teremos, embora não se tenha estudado, existem indicadores que mostram a existência de usos de pesticidas na atividade agrícola na bacia e necessidade do controle e medidas de redução do seu uso, coisas que a ANAMA já faz, né, dentro dessa linha de atuação, privilegiando, incentivando a agricultura ecológica, né, orgânica. Então, nós acreditamos que um programa nesse sentido, do jeito que já tem sido implementado, ele deva ter continuidade. O programa 9 é uma questão mais econômica, já que vai sair caro, né, tratar, especialmente no cenário azul, vão sair caras as medidas de saneamento ambientais necessárias para atender à expansão da urbanização do litoral, devem ser buscadas fontes complementares de financiamento para os sistemas de esgotamento sanitário. Talvez a cobrança pelo uso da água, a aplicação de princípios usuário ou poluidor-pagador, possa ser um caminho para prover a Corsan, ou seja, qual for a empresa concessionária dos serviços de saneamento, com recursos para fazer os investimentos necessários para conciliar o crescimento econômico com base na urbanização com um sistema de saneamento ambiental adequado que impeça a degradação. O programa 10, pagamento por serviços ambientais, seria uma forma também, via um instrumento econômico que estimule a adoção de práticas que atendam aos objetivos de proteção de água e dos ambientes a ela vinculados. Quer dizer, pagamento por serviços ambientais é uma prática que tem sido adotada no Brasil e até no Rio Grande do Sul, em algumas bacias, e que nos parece que pode ser uma forma de estimular, por exemplo, aos agricultores da bacia do Maquiné e de Três Forquilhas a adotarem práticas adequadas, né, de proteção das águas do ambiente, eventualmente agricultura orgânica, recebendo uma compensação financeira pela adoção dessas práticas, induzindo, estimulando-os, então, as suas adoções. O programa 11 ele fala do enquadramento de águas subterrâneas. Né? Já existe o enquadramento de águas superficiais, mas o de águas subterrâneas ainda não foi proposto. Então, esse programa ele visa a elaboração de uma proposta para ser discutida e deliberada pelo comitê. O 12, o aprimoramento da rede de informação sobre qualidade e quantidade de águas superficiais e subterrâneas, é um programa óbvio, né? A necessidade de se fazer o monitoramento de quantidade e qualidade, tanto de águas superficiais quanto de águas subterrâneas, e, portanto, a rede existente deverá ser
Deverá haver uma proposta de melhoria dessa rede, densificação dessa rede. Programa 13, estímulo ao aumento de eficiência do uso de água dos principais usuários. Na verdade, os principais usuários de água é a irrigação, especialmente do arroz, e o abastecimento público. Então, no arroz, que corresponde a mais de 80% da área do uso de água, na verdade, qualquer redução de 10%, né, nesse uso de água já seria uma quantidade de água bastante grande que se teria à disposição. Embora a gente tenha afirmado que não há problemas de quantidade de água nessa bacia que não possam ser resolvidos, né, via essa linha gerencial, essa é uma possibilidade que existe de tanto reduzir a retirada de água, quanto reduzir também, em consequência, a carga de poluentes, que, por exemplo, no caso do arroz, fósforo é um dos principais emissores, é um problema que nós temos lá e podemos, ao reduzir o uso de água, reduzir também o aporte de fósforo nas águas de retorno. Temos o 14º, que é a promoção e estímulo a atividades que demandem proteção das águas para recreação e lazer. Nós acreditamos que esse tipo de atividade que use a água em boa qualidade para recreação, lazer, pesca esportiva, né? Fruição cênica, o turismo ecológico de aventura, navegação recreativa e tudo isso valoriza a qualidade do ambiente e pode ser um dos fatores principais para a manutenção da qualidade de água. Quer dizer, nós precisamos criar, para proteger essa bacia, nós precisamos fazer com que essa qualidade ambiental que ela tem, ela seja utilizada de uma forma sustentável, né? E a atividade de turismo desse tipo, recreação e lazer desse tipo que eu comentei, é sustentável, se bem conduzida, e seria um fator de proteção à qualidade de água, que é aquilo que o plano de bacia ele é uma finalidade precípua desse plano. Bom, com isso, então, eu acabo essa longa apresentação, já são 3 horas e 16 minutos, passando dos 16 minutos. Então, nós aqui temos finalizado essa apresentação da fase B, dos serviços de consultorias relativos ao processo de planejamento da bacia hidrográfica do Rio Tramandaí, um contrato para o Estado do Rio Grande do Sul, mediante o Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento, sendo acompanhado pelo Comitê, pelo Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento e pela FEPAM, e nós somos da STE, Serviços Técnicos de Engenharia, que foi a empresa contratada para elaborá-lo. Eu agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição quando for o momento para responder as questões que tenham sido geradas por essa apresentação e pela leitura também do relatório. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição de todos. Um abraço.